Você tem buscado ao Senhor constantemente em oração, mas o quanto de fato você está pronta para viver aquilo que você tem orado e buscado ao Senhor? A dopamina de hoje vai te fazer refletir e te convidar a se preparar para viver o que você tem orado. Agora, pegue a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e se prepare para o nosso tempo de devocional aqui na nossa dopamina diária. Olá, minhas conquistadoras, bom dia! Você que já chegou aqui, deixa nos comentários que você já está conectada e pronta para esse nosso tempo de devocional. Que bênção ter você aqui comigo hoje, terça-feira, mais um dia que o Senhor nos preparou e eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar com você. Então, se você ainda não pegou sua Bíblia, dá tempo de você pegar ela rapidinho, porque ela é a nossa base, né? Não existe devocional sem a leitura bíblica, então já tenha a sua Bíblia aí junto com você. E prepara o ambiente, deixe esse ambiente agradável, um tempo seu com o Senhor. Inclusive, eu quero parabenizar as conquistadoras que têm tido esse tempo com Deus, inclusive tem até postado e me marcado para a gente incentivar mais conquistadoras a também ter esse tempo precioso. E você, conquistadora, é uma agente de transformação. Você acha que não? Mas algo que você posta lá nas suas redes sociais pode fazer uma grande diferença no dia de alguém. Então, sempre tente compartilhar um pouco do que você está aprendendo aqui, faz um resuminho, posta, marca as suas amigas também, se for o caso, me marca, a gente reposta, para que assim a gente incentiva outras pessoas a aprenderem também. E isso é muito poderoso. A influência é algo que você pode usar ao seu favor. Então faça isso de maneira bem natural, você vai ver, muitas pessoas vão te agradecer. Inclusive, se você ainda não compartilhou esse vídeo, já compartilha com suas amigas também. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e já se inscreva aqui no nosso canal e habilita o sino de notificação para não perder as nossas dopaminas, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Agora vamos mergulhar na palavra do Senhor? E como que nós mergulhamos na palavra do Senhor? Lembra do nosso propósito aqui? Ouvir, pensar e agir? Opa, é isso aí. Coloca nos comentários você que já sabe e pratica de fato isso. Você não está aqui só ouvindo, mas você está mergulhando na palavra, pensando em tudo que você está ouvindo e colocando em prática, porque é nada melhor do que a gente praticar o que a palavra nos instrui. E, inclusive, hoje nós vamos falar muito sobre prática, principalmente no pilar da oração, porque muitas pessoas têm buscado ao Senhor em oração. E eu creio que você realmente seja uma mulher de oração. E você tem buscado, tem clamado ao Senhor, mas o quanto você realmente está preparada para viver aquilo que você tem orado? Será que você realmente tem sido uma pessoa posicionada na fé e no seu jeito de agir conforme o que você tem orado? Ou você tem ficado sempre com dúvida? Ou se algo acontece, você acaba não correspondendo com a fé que você estava orando? Olha que profundo isso. Então, já fica atenta porque Deus já está falando com você aqui. E antes de mais nada, vamos orar. Nós vamos começar o nosso devocional orando ao Senhor para que o nosso coração se abra para essa palavra que eu tenho certeza que vai germinar no seu coração. Vamos juntas? Paizinho querido, eu te louvo e te agradeço por este dia e clamo ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração. Me use como instrumento, Pai, em tuas mãos, para que eu possa de fato ministrar aquilo que está no seu coração para essas conquistadoras. Que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através de mim. E que a conquistadora que está do outro lado possa receber essa palavra com alegria e essa palavra possa germinar no coração dela, trazendo frutos abundantes e transbordantes para o coração e para a vida e também influenciando outras pessoas que estão ao redor dela. Assim eu glorifico o Senhor e clamo a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Conquistadoras, a passagem de hoje que nós vamos ler está lá em Atos, capítulo 12. Aqui nós vamos ver o momento em que Pedro ele é preso por Herodes, por maldade pura. Herodes queria de fato maltratar os cristãos. Ele via que isso agradava os judeus e como ele queria ser aplaudido pelos judeus, ele fazia aquilo que agradasse aquele povo, né? E consequentemente, alguns cristãos foram mortos e outros torturados e Pedro foi um deles, né? Pedro foi preso para ser torturado por Herodes.
Porém, quando a igreja ficou sabendo que Pedro estava preso, eles se uniram na oração. Olha só o que está escrito no verso 5 do capítulo 12. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A oração da igreja era uma oração intensa, uma oração incansável, uma oração fervorosa. E nada mais poderoso do que ter realmente pessoas orando e clamando ao Senhor. E eu gostaria até de te perguntar, você tem um hábito de compartilhar aquilo que você está vivendo para que outras pessoas orem junto com você? Olha como é poderoso ter a igreja orando. Por isso que é muito importante a comunidade de fé. A comunidade de fé, ela nos ajuda nestes momentos. Quando passamos por dificuldades, quando não sabemos o que fazer, não tem nada melhor do que ter pessoas orando junto. Então, se você hoje tem buscado em oração sozinha, eu te convido a trazer pessoas de fé ao seu lado para orar com você. Seja na sua igreja, seja pessoas que você tem ali um contato, um convívio, pessoas que sejam fervorosas. Busque ou peça ao Senhor para que coloque pessoas assim na sua vida, que também busquem a oração. Um dia eu fiz essa oração ao Senhor, para que Ele colocasse pessoas, amigas inclusive de oração. E hoje eu posso dizer que eu tenho até grupo no WhatsApp de amigas de oração. Olha que bênção, né? Termos isso e podermos construir isso. E tudo começa através da oração. Mas nós precisamos estar abertos a isso, a não ficar fechados. Então, se hoje você se fecha e não compartilha, você está perdendo a oportunidade de ter uma igreja junto contigo na oração. Então, já deixo essa recomendação para você que normalmente tende a ficar isolada, quietinha e não contar nada a ninguém. Pedro aqui, ele estava sozinho na prisão, mas na oração ele não estava só. A igreja estava unida com ele. E sabe o que acontece quando nós temos uma igreja unida em oração ou quando temos uma rede de apoio de oração? Nós vemos a bênção do Senhor nos alcançar. A nossa oração, conquistadora, ela tem poder para destruir cadeias, para abrir portas e libertar a gente daqueles lugares que nós achamos impossível. E se hoje você talvez esteja enfrentando coisas que considera impossível, a oração é a ferramenta mais poderosa. Olha o que acontece quando o povo de Deus se une a orar. Olha só o que está escrito no verso 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E aqui nós vemos um momento em que um anjo do Senhor resgata Pedro da prisão. Olha que extraordinário isso! E essa é a demonstração que não existe nada impossível para o nosso Deus. Ali ele estava numa prisão, vigiado 24 horas por dia, soldados para todos os lados, mas o anjo do Senhor entra na prisão, resgata Pedro, tira ele da prisão e ele passa perto dos soldados e ninguém consegue vê-lo, ninguém consegue impedir o livramento que Deus estava dando a ele. Olha que poderoso quando nós oramos. Por isso eu quero deixar para você aqui, uma conquistadora, que talvez esteja desanimada. Talvez hoje você esteja orando por alguém, uma pessoa que você ama, alguém que está passando por uma situação difícil e muitas vezes você se sente desanimada. Mas olha aqui a palavra do Senhor te dizendo, continue orando. A igreja orava incansavelmente. Uma igreja continuamente na oração fez as cadeias se romperem, fez a igreja se posicionar com uma fé tão grande que de fato libertou Pedro da prisão. E se você hoje tem tido esta mesma fé, assim como a igreja teve ao orar por Pedro, creia que um anjo do Senhor resgatará aqueles que você ama. Que a situação que hoje parece impossível vai ser transformada, a ponto de nem você ou a pessoa que você tem orado acreditar no que está acontecendo. Porque isso aconteceu com Pedro. Olha só o que está escrito no verso 9. E saindo, Pedro o seguiu. Ele estava seguindo o anjo aqui. Não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Pedro, ele não estava nem acreditando no que estava acontecendo. Era algo tão extraordinário que Pedro ficou assim, pensando que ele estava tendo uma visão. Mas, na verdade, ele estava vivendo esse grande milagre. E isso é uma demonstração que existem coisas que realmente são impossíveis. E Deus vai agir no impossível mesmo.
Mas quando ele opera, ele vai operar, às vezes, naqueles lugares que a gente menos espera. E aqui, eu gostaria que você refletisse. Será que você realmente tem crido que Deus pode fazer aquilo que parece impossível acontecer? Mas qual é a sua expectativa para que isso aconteça? Talvez você vai falar, Stephanie, eu creio, por isso que eu tenho orado. Perfeito, você tem orado, você tem buscado ao Senhor. Mas agora vem o cerne da nossa reflexão de hoje. O quanto você realmente está colocando a expectativa do que Deus vai fazer no lugar certo. Porque agora nós vamos ver o momento em que a igreja que estava orando, quando tem um encontro com a realidade do que aconteceu, eles não acreditaram. Eles não estavam prontos para viver aquilo que eles mesmos tinham orado. E sabe por quê? Porque talvez a expectativa deles de que acontecesse algo era totalmente diferente da forma que aconteceu. E será que isso não tem acontecido com você? Você tem orado, você tem buscado, mas como está a sua expectativa? Você tem orado e buscado ao Senhor conforme a sua expectativa? Ou você tem buscado ao Senhor, colocando o seu coração nele e deixando que ele faça conforme a vontade dele? E é isso que eu quero que você reflita neste dia. Olha o que acontece. Pedro, logo depois que é liberto, ele cai em si. Ao cair em si, ele corre para a casa de Maria, onde estavam os irmãos reunidos. E aí a gente chega no verso 13, que diz assim: Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Preste atenção aos detalhes. Eu amo ver os detalhes da palavra do Senhor, porque ele nos ensina muito. E exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, eles quem? Todos que estavam na casa de Maria, os irmãos, os mesmos irmãos que estavam orando por Pedro. Eles disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele, até mesmo achando que era uma aparição. Olha só, olha o nível que as pessoas chegaram por não estarem preparados para viver o milagre. E aí no verso 16 diz assim: mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Conquistadora, preste atenção. Não adianta você orar se você não estiver pronta para receber o milagre. Porque aqui nós vemos um momento em que o povo não estava orando. A gente não viu isso no verso 5? O povo estava orando fervorosamente, intensamente, a palavra de Deus diz. O povo que buscou, esse mesmo povo, no momento em que Pedro bate a porta deles, eles não abrem a porta. A serva fica até feliz, mas ela não tem a reação de abrir a porta, ela tem a reação de falar para os outros. Olha só como chega o nível, muitas vezes, da nossa fé. É nesse momento que nós vemos se de fato temos ou não fé. Porque orar com intensidade, todo mundo pode. Mas experimentar o milagre, só aqueles que têm fé. E a mulher, ela ficou animada e ela contou para os outros. Mas todos estavam o quê? Não, você está doida. Pedro está na prisão. Por quê? Talvez na expectativa deles, que eles tanto oravam, era para que, de alguma forma, Herodes resolvesse libertar Pedro. Na perspectiva deles, aconteceria alguma coisa do natural, né, da realidade que pudesse acontecer, e aí sim Pedro seria liberto da prisão. Mas um anjo libertar Pedro? Talvez eles nunca pensassem nisso, né? E quantas coisas você tem orado, pedido ao Senhor para que algo aconteça, mas você quer que aconteça do jeito que você espera e não do jeito que Deus quer fazer? E se Deus tiver uma porta diferente para você? E se a solução para isso que você tem orado não vier do jeito que você tem esperado, mas a solução virá de uma forma que você não espera? Você já parou para pensar nisso? E se acontecer, você também vai estar pronta para receber o milagre? Ou você só vai estar pronto para receber o milagre se for do jeito que você quer? Fica para você refletir. Porque aqui nós vemos a igreja que orou incessantemente, uma igreja que orou intensamente. Mas quando Pedro bateu a porta, não abriram a porta. E ainda ficaram duvidando, achando que era um anjo de Pedro aparecendo ali. Você vê aqui o nível das pessoas que oraram ao Senhor, mas na hora de viver,
por não ser do jeito que talvez elas esperavam, elas não acreditaram. E quando a porta abriu, ficaram perplexos. E é isso que eu quero te convidar a ter atenção. Talvez hoje você tenha orado, mas você está perplexa com o que Deus está fazendo, porque não está sendo do jeito que você quer. Mas Deus está fazendo, só que não é da forma que você acha. Deus está operando nas pequenas coisas, mas não é do jeito que você quer. E aí você acha que Ele não está fazendo. Você acha que não é verdade. Então está na hora de você começar a ter a fé em ação. E como eu disse, não ser só uma pessoa que ora, mas ser uma pessoa que age. Porque como que essas pessoas poderiam ter agido? Vamos pensar? Abrindo a porta. Pedro estava batendo na porta. Então Pedro batia a porta, então o que elas tinham que fazer? Abrir a porta. Mas eles deixaram Pedro do lado de fora, ainda correndo o risco de algum soldado passar, ver Pedro, porque Pedro já era conhecido, e prendê-lo novamente. Vocês concordam comigo? Então aqui a gente vê quase o povo perdendo a oportunidade de desfrutar do milagre porque eles não viram acontecer do jeito que talvez eles achavam. E a Bíblia não diz como eles esperavam que acontecesse, mas quando eu li essa passagem, o Espírito Santo falou muito forte para o coração. Quantas pessoas hoje têm buscado a Ele, têm orado, mas elas não estão vendo acontecer do jeito que elas esperam e estão achando que Ele não está fazendo. Então que você não seja essa pessoa. E agora que você entendeu essa parte, né, da palavra de Deus, eu quero te convidar a vir comigo para uma aplicação prática para a sua vida. E agora, fique até o final, porque eu vou te trazer algumas instruções práticas que vão fazer você viver a prática real do que você aprendeu hoje. E as 3 lições práticas do dia são: a primeira, você precisa buscar uma rede de apoio de pessoas que realmente buscam o Senhor em oração. É importante sim você orar sozinho, mas ter pessoas que te apoiem na oração é fundamental para fortalecer também a sua fé. A segunda coisa que você precisa ter em mente é que quando você buscar ao Senhor em oração, aprenda a se esvaziar das suas próprias expectativas. Quanto mais você colocar sua própria expectativa, menos você vai enxergar o que Deus está fazendo. Então esvazie-se de você mesma e deixe que Deus opere o milagre conforme a vontade dele e se surpreenda com o que ele pode fazer. E a terceira e última, mas não menos importante, esteja pronta para viver o seu milagre. E como você pode fazer isso? Vivendo o seu dia com intencionalidade. E hoje você pode fazer se arrumando para o dia, por exemplo, se preparando, se vestindo com o seu melhor, assim como eu fiz hoje. Me vesti para conquistar esse dia, com a intencionalidade de viver os milagres que eu tenho orado ao Senhor. E você tem feito mesmo? A sua imagem conquistadora comunica também. E o que você tem comunicado a partir da sua imagem? Fica essa reflexão para você. E não só se vista, mas se posicione. E fique atenta às pequenas coisas que acontecem no seu dia. E seja grata por cada uma delas, porque essa é uma forma de você externar que você está pronta e preparada para desfrutar daquilo que você tem buscado ao Senhor em oração. Agora que você já recebeu essa palavra e está pronta para o dia, vamos viver esse dia com intencionalidade. E se essa palavra falou com você, compartilhe com outras conquistadoras. Vamos chamar mais mulheres para entenderem o posicionamento do que é orar e também ter a ação para viver os milagres. Agora, coloco para você esse desafio, comenta aqui o que você achou e eu te espero amanhã às 7 horas para mais uma Dopamina do Dia.